Olá, Brunos do meu Brasil, sou Desi Rebeca e antes de eu falar o que eu vou falar, eu gosto de pedir para que vocês curtissem o vídeo, comentassem, engajassem e seguissem o canal. E no vídeo de hoje estarei aqui com a fofoca, amor, pegando fogo, barraquíssimo, barraqueiro e do nada mais ou menos, né, porque já tem um tempo que esses nomes, Arielle e a Irene Deelian, as duas que estiveram aí com os holofotes recentemente, a Irene, no caso, recentemente participando do All Stars 10, e a outra, a Arielle, lá quando participou da Season 17. Recentemente aconteceu uma viewing party aí do All Stars 10 e a Irene Deelian estava lá. Onde? Na Roscos, que é a própria casa do diabo, né? Sai tudo lá, mas esse dia não saiu muito, não. Lá no caso, a Neisha Lopes perguntou pra Irene: Nossa, Irene, a Arielle é sua filha, ela participou do All Stars 17. Não, ela participou da Season 17. E assim, você não deu nenhum conselho, porque você é a mãe drag dela. E ela chegou lá apenas com skill, quer saber costurar. Você não deu nenhum conselho pra ela. Aí ela pensou sem comentários. Ficou desse jeito, terminou a viewing party lá, não falou nada. E nem Naísha Lopes, que é a língua do diabo, conseguiu tirar algo dela. Mas, como para uma doida, existe uma doida pior, a Mistress resolveu fazer um vídeo, que é um vídeo bem bom, tá aí no canal dela aí no YouTube, que ela fez a sua entrevista com as queens lá do All Stars 10. E aí a Mistress retomou aquela mesma pergunta ali que a Neisha fez. Why did you let Arielle go on Drag Race without any skills other than sewing garments? I actually gave her a whole rundown on what she should be doing on the show, and she didn't listen to me. You know, Agora, se bem que, assim, ok, que hoje faz sentido, porque a gente tá vendo uma outra Irene Deelian, né? Ela tá arrasando, ganhou as 3 provas, ganhou os Minichella, ganhou tudo. Mas qual a propriedade também ela tinha pra dar conselho antes, né? Lá naquela época, porque ela foi a primeira eliminada. Então, acho que é uma pergunta com fundo de maldade, porque ela já sabe o que tá acontecendo ali nos bastidores. Só que a Mistress não ficou satisfeita e ela perguntou: are you still associated with Arielle? No. Gente, pra mim, o pior de tudo, a maldade está em quem vai fazer a pergunta. Porque, por exemplo, ninguém vai perguntar pra, sei lá, pra Alissa como é que tá a sua relação com a Sunstar. Ela já sabe. Não, a Alissa não, a Trinity. Trinity, como é que tá a sua relação com a Sunstar? Ninguém pergunta porque sabe que não tá acontecendo nada. Então fica essa coisa assim por trás, só pra ver o circo pegar fogo. A Irene respondeu primeiramente com sonoro não. Não tem mais nenhuma relação, só que aí ela pegou e continuou. Ela falou, direi o seguinte: eu nunca perdoo alguém que mexe com meu dinheiro, com minha drag ou com meu homem. E ela realmente tentou. Aí ficou a internet toda louca. Meu Deus, o que foi que a Arielle mexeu com a Irene? Pegou o homem dela, mexeu com a drag dela, mexeu com o dinheiro. Foi uma pergunta que durou pouco, né? A própria Arielle foi para as redes sociais já com total ironia, fazendo inclusive enquete lá no Twitter. O que vocês acham que eu mexi com a Irene? Aí foi com o meu homem, não sei o que, não sei o que. Aí teve lá a enquete, enfim, nem importa o que foi que ganhou isso, porque eu não acompanhei. Tava acompanhando outras coisas, que exatamente os replies que a Arielle estava fazendo sobre tudo isso. Ela tava meio que tendo o momento dela. Ela é aquele tipo de pessoa que dá uma atenção, ó, ela abre e ela quer engolir tudo ali. Só que aí a Arielle falou que ela ia apenas falar através de um vídeo, que ia gravar lá uma entrevista, que supostamente ela até gravou essa entrevista, vai ao ar na sexta-feira. Só que ela não aguentou o buzz que estava acontecendo em torno de tudo isso e ela soltou no Twitter, amor, a casa do inferno. Olha, se todos vocês soubessem a verdadeira fofoca, mas eu vou fazer a fofa, pois eu estou tentando evoluir. Ela tá meio que nessa limpeza de imagem que eu acho que não vai dar certo. A Morinha tá muito suja. Só que, amor, como o povo gosta de atenção e a Arielle não é besta, tava todo mundo falando sobre isso. Ela não se aguentou até essa entrevista chegar sexta e ela soltou ontem à tarde lá no Twitter, amou o Twitter, a internet, todo mundo ficou empolvorosa, todo mundo ficou louca, porque assim... Então, sim, o drama foi por dinheiro. Então, aquela pergunta tinha lá, dinheiro, homem ou drag, a gente meio que teve a resposta pela Arielle, que é por dinheiro. Eu produzi e contratei um show em Seattle, que é a cidade das duas. Convidei Irene para ser a host. Ela entrou em Drag Race e ganhou um aumento. Legal. Eu entrei em Drag Race e, do nada, o dinheiro do evento ficou apertado. Ok. Como produtora contratante, tentei planejar uma divisão justa dos ganhos. O que é exatamente o que produtores de shows fazem. Não é um conceito absurdo. Todo produtor lida com isso, de certa forma, é uma verdade. Ela não quis fazer ajustes e ficou parecendo que eu estava tentando roubar ou mexer com o dinheiro dela. E eram $50. Mas aí, por enquanto,
tudo certo, a gente até conseguiria entender mais ou menos aí a treta, se encerrasse aí, a gente até falava, porra, Irene, como você é mão de vaca, brigando por $50, enfim, mas tem aquela coisa, não mexa com meu dinheiro, não mexa com minha drag, nem com meu homem, se ela levar esse lema realmente ao pé da letra, $50 é alguma coisa. Mas aí a Arielle continua, às vezes as pessoas precisam entender, na hora de parar, mas... Enfim. E pra ser sincera, os amigos dela já me odiavam. Então ela já tinha decidido sobre mim. Só precisava de uma razão pra terminar tudo. Ponto. Essa é a história. Não foi sobre a drag. Você fez isso pra se promover quando falou ou fez merda racista e todo mundo te odiou? Lembra? Aí ela continua. E não, definitivamente não foi homem, porque eu vou ser clara. Eu apenas transo com homens, crianças pré-púberes. Digamos só isso. Também tenho detalhes sobre os 2 tópicos se a imprensa quiser. Vocês achando que eu fui abortada? Não, eu fui libertada das minhas correntes. Gente... A coisa chegou em um nível que é complicado, porque a gente sabe que no Drag Race existem 2 pontos de gatilhos que são realmente para ser um gatilho mesmo, que é quando a gente fala sobre intolerância religiosa, intolerância racial, ou então transfobia, e também quando a gente fala sobre abuso. Ainda mais quando ela falou esse termo aqui, que eu nem conhecia. Qual foi o termo? Pré-púberes, que são pessoas antes da puberdade. Então, a coisa chegou em um nível em que já não dá mais pra gente estar dando aquela ignorada, porque existe uma denúncia muito grave, e existe também, de outro lado, uma pessoa que está fazendo uma denúncia que a gente espera que ela tenha um tipo de responsabilidade. Só que, com o passar das coisas, ela respondeu alguns tweets, inclusive pessoas falando, você está falando sobre um caso onde ela estava de olho em um de menor, e ela apenas falou, vou adicionar mais isso à lista. Então, ela estava só endossando, ela estava com fome de jogar a Irene totalmente ali embaixo do ônibus. Então, a internet, nesse momento, se dividiu. Será que é realmente verdade isso que ela está falando da Irene? Então, a gente tem que ligar um red flag, porque isso realmente é uma coisa que a gente precisa tomar um grau de importância. E ainda mais vindo nesse momento em que a Irene está sendo tão aclamada pelo êxito que ela está tendo aí no All Stars 10, ela finalmente podendo mostrar os skills dela. Só que aí vem com um desdobrar 2 questionamentos. Eu vou fazer quando ela apagou os tweets, e ela inclusive falou que o termo pré-púbere foi totalmente exagerado, mas que a questão racial era uma questão em que várias queens pretas tiveram problemas com ela no passado, algumas ainda até trabalham com ela. Ela deixou isso em aberto, mas ela falou que ela exagerou em alguns pontos. A Irene até então tá calada, lá no Instagram ela tá só compartilhando fanart que os fãs estão fazendo, tá tendo o momento dela. A gente espera claramente um momento em que ela pode falar. Só que a partir do momento em que a Arielle apaga todos os tweets e ela diz que já não é bem assim, que ela apenas exagerou, eu acho que aí a gente meio que pode ficar com a pulga atrás da orelha. Como é que a gente vai exagerar com algo tão sério dessa forma? Então, são vários alertas sendo ligados aí ao mesmo tempo. Uma outra coisa para mim também que eu não consigo não pensar, como é que ela tá falando de coisas do passado, e foram coisas numerosas, pelo que ela tá falando, foram coisas que aconteceram várias vezes, e para ela tudo bem até o momento em que elas romperam por conta desses $50. Tudo bem todas as outras coisas. Então ela era meio que conivente com o que ela estava falando, ela já sabia. Elas só quebraram mesmo que essa relação por conta de $50. Então eu jogo aí pra vocês. É tipo até uma coisa pra gente ficar pensando. Eu não posso estar aqui falando quem tá certo e quem tá errado, porque isso seria mais um desdobramento de responsabilidade. A gente coloca todos os fatos, todos os pontos pra gente refletir. Para que a gente não consiga permitir que essas coisas aconteçam no nosso contexto, ainda mais drag, que não é conhecido por isso. As pessoas precisam ter responsabilidade do que elas falam e as pessoas também precisam ter uma conduta legal. Então, tá um momento muito babado, a Irene ainda não se manifestou. Eu tenho certeza que esse caso, da forma como está sendo jogado, vai ter vários desdobramentos e a gente vai estar acompanhando aí. E eu trago mais novidades nos próximos vídeos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz aqui de última hora, mas é só pra gente meio que contextualizar, porque eu realmente estava perdida, só que encontrei essa matéria no Draglicious. Inclusive, ó,
Um beijo pro Draglicious, que eu peguei, minha filha, engoli tudo aqui. Também botei aí as tags da Untucked, da Campo News, que fizeram a tradução de alguns vídeos. Agradecer para que vocês tenham aí um norte sobre tudo que está acontecendo nesse momento tão catastrófico aí no mundo dos Drag Racers. E nunca se esqueça, Arielle, Irene, quem seja, dignidade já!